É com muita alegria que eu quero trazer para você uma mensagem baseada na vida de José. Essa é a quarta mensagem. Procure aí no nosso canal que você vai encontrar as outras mensagens sobre José. Eu estou no capítulo 40. E no capítulo 40, a gente sabe que José foi preso injustamente porque a mulher de Potifar, que era o senhor dele, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos para o Egito, venderam-no para uma caravana de ismaelitas. Esses ismaelitas venderam para Potifar. Potifar foi beneficiado muito pelo trabalho de José, porque Deus estava com ele, Deus abençoava a vida de José. O que José fazia, Deus abençoava. Isso acabou gerando bênção para a vida de Potifar, bênção para os bens de Potifar. Só que a mulher de Potifar, muito sem vergonha, queria se deitar com José. José disse não, como um homem de Deus, né? Dentro das regras espirituais, ele disse não, de jeito nenhum. E a mulher inventa uma história e coloca, fala para o marido, e o marido o coloca na prisão. Ele chega na prisão, a Bíblia diz, Deus estava com José, de tal maneira que até na prisão o Senhor o abençoa. O carcereiro vê esse moço, se encanta com tanta bênção de Deus, que o coloca como, vamos dizer, o segundo líder, o segundo homem dentro da prisão. Capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Olha que incrível. José agora conhece dois caras aqui que foram presos, né? São dois chefes, o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros. Muito bem. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José. Agora vem a interpretação. Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Vamos parar aqui um minutinho, olha que legal. O que acontece aqui é que quando José ele vê aqueles 2 prisioneiros, ele se interessa, porque eles estavam tristes. O coração de um homem de Deus é um coração empático. Empatia é você se esforçar por sentir o que o outro está sentindo. Se alguém ali está sofrendo, a gente precisa estar junto. A gente precisa ver o que está acontecendo. Se alguém está feliz, a gente fica junto e a gente sorri junto. Mas o que aconteceu aqui no caso de José é que tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram sonhos, 2 sonhos, na mesma noite, e quando acordaram, obviamente, falaram, cara, eu sonhei, tive um sonho assim, não sei o quê. Eu também tive um sonho, um conta para o outro. Mas o que será que quer dizer isso? José chega. O que está acontecendo? Vocês estão chateados? Estão tristes? Gente, isso é conversa de prisão? Por que José não
simplesmente estão tristes, o problema é deles, foram presos mesmo. Não. Porque ele sabia que ele estava ali injustamente e ele não sabia exatamente o que tinha acontecido com aqueles outros homens. Mas ele teve empatia. Esse é um ponto muito importante para a gente guardar. Segundo, quando eles falaram, é que a gente cada um teve um sonho aqui, mas não há interpretação. José diz essa frase, né? Ele chama para Deus essa responsabilidade. Ele diz, não são de Deus as interpretações. Olha aqui. Quando você e eu andamos com Deus, a gente depende de Deus em tudo e para tudo. Quando ele fica sabendo que aqueles dois caras lá tinham tido sonhos, ele diz, não são de Deus as interpretações. Ele não disse, conta para mim porque eu sei. Ó, eu sou um servo de Deus, está aqui, ó, eu sou o cara. Não, ele diz, Deus é o dono das interpretações. Me conte, né? Porque eu quero levar para Deus esse problema. Deixa eu saber, fala para mim, e enquanto você fala comigo, eu falo com Deus. E aí, o que acontece é que José tem a interpretação. Quando ele tem essa interpretação, olha, diferentemente lá no capítulo 37, quando ele, José, teve 2 sonhos e contou para os irmãos e para o seu pai, ele não tinha interpretação. Ele sabia o sonho era bem revelador. Né? Olha, o meu feixe, a gente estava aqui colhendo, o meu feixe ficou em pé e o de vocês deitaram. Né? Ele não disse, a interpretação vai acontecer isso comigo, vai acontecer isso com a terra. Ele não tinha essa interpretação, ele sonhou. Aqui, José recebe de Deus uma interpretação. Então, quando você começa a pedir ao Senhor, Deus fala comigo, fala, Senhor, a respeito dessa situação ou não, Deus começa a falar, Deus fala, Deus responde. E no caso, ele deu glória a Deus. Ele diz, não são de Deus as interpretações. Ele não diz, as interpretações são minhas, fala comigo porque eu sei. Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Quando o copeiro conta o sonho tem a interpretação. Daqui 3 dias você vai ser reconduzido à sua posição. Quando o padeiro tem o sonho, diz o verso 16, ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pães brancos. Na cesta de cima, de pão branco, na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Uau! Eu fico imaginando você trazer uma interpretação dessa para um cara, né? Então, o cara é todo feliz, por quê? Porque ele viu que a interpretação para o copeiro foi joia, né? Ah, você vai ser reconduzido. Ele disse, também tive um sonho, José. José disse, você vai ser enforcado daqui 3 dias. Uau! Isso me leva a pensar uma coisa. Quando você tem convicção divina, quando você tem convicção do plano de Deus para a sua vida, você flui naquele dom. José tinha um dom. Ninguém tinha falado para ele sobre isso, mas ele tinha um dom, que era o dom de interpretar os sonhos. Ele fluía nisso. Fluir significa que você não tem esforço. Não era uma coisa que ele dizia, deixa eu pensar, 3 cestos, nossa, estranho isso, né? Pão branco, pão doce, será que tem diferença pão branco com pão doce? Não, ele disse, olha, o que Deus está me dizendo aqui é o seguinte, daqui 3 dias você vai ser enforcado. Você vai ser pendurado numa árvore e as aves vão comer o seu cadáver. Que coragem para dizer uma coisa dessa. Você só tem essa coragem quando você tem convicções celestiais. A convicção de que Deus está dirigindo todas as coisas. Mas eu quero que você pense o outro lado da moeda. Sabe qual é? É que quando ele conta a interpretação para o copeiro, ele disse para o copeiro, quando você for restaurado a sua posição, lembre-se de mim, porque eu fui injustamente vendido
pelos meus irmãos, injustamente colocado nesta prisão. Fale de mim para o faraó. O que acontece? O copeiro, 3 dias depois, é reconduzido, o padeiro é morto. O copeiro, diz o texto, esqueceu-se de José. Esqueceu. Não dá uma sensação ruim, né? Você pede alguma coisa para alguém, as pessoas esquecem de você. Deus está no controle de todas as coisas. Se o copeiro dissesse para o faraó, lembra, tem um menino lá, ele está precisando de ajuda ou coisa parecida, seria uma ajudazinha. Mas a continuação do texto mostra que o faraó um dia teve um sonho, ficou inquieto, chamou todos os seus magos, ninguém conseguiu interpretar, o copeiro teve... sabe o que aconteceu comigo, faraó? Quando o senhor me pôs na cadeia, eu tive um sonho, aconteceu assim, 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 e José interpretou o sonho. Exatamente o que ele disse aconteceu comigo, exatamente o que ele disse aconteceu com o padeiro. Quem sabe ele não pode ajudar o senhor? E é o que acontece. Nesse momento de esquecimento, Deus preparou um melhor momento para José estar ali. Ele não vai ser apresentado ao faraó ou levado o seu nome ao faraó porque é um coitadinho que está preso injustamente. E o faraó poderia dizer, o problema é dele. Não, agora ele é levado para interpretar um sonho do faraó. Interpreta o sonho do faraó e o que acontece com ele é fenomenal. E a gente vai falar sobre isso na próxima mensagem. Vamos orar? Eterno Deus, dá-nos essa visão clara de que quando o Senhor está no controle de todas as coisas, tudo coopera para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. E amém.